E aí, pessoal, segue o vídeo de correção das atividades. O objetivo de hoje é utilizar as razões trigonométricas para calcular o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 graus, 45 e 60 e resolver problemas do cotidiano envolvendo as razões trigonométricas. Então, a atividade 1 diz assim: observe o triângulo retângulo a seguir. Aí nós temos um triângulo aí com os ângulos representados, o ângulo alfa, o ângulo beta, a hipotenusa, que é o lado que se opõe ao ângulo reto, com 12 centímetros, e esse cateto que é adjacente a alfa, que está ao lado de alfa, 6 raiz de 3, e que se opõe ao ângulo beta. Então ele pergunta, o valor do ângulo alfa em graus é igual a... Então a preocupação aqui é descobrir quem é o ângulo alfa aqui, ó. Quem que é esse ângulo? Então, pessoal, se é alfa e nós temos esse cateto que é adjacente, o cateto adjacente lembra cosseno. Então a gente pode trabalhar aqui com a ideia do cosseno. É só lembrando aquela dica da aula anterior, só cá, toa. Então, como eu quero o ângulo alfa e ele tem um cateto que está ao lado, então é o cateto adjacente, nós iremos utilizar o cosseno, que é adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de alfa, que é o adjacente pela hipotenusa, vai ficar assim, ó, cosseno de alfa igual. O adjacente, ele é 6 raiz de 3. E a hipotenusa vale 12. Como eu tenho 6 e 12 aqui, dá para simplificar isso aqui, ó, por 6, né? Já que 12, que é maior que 6, é múltiplo de 6, né? O 12 é múltiplo de 6, 6 vezes 2, 12, dá para simplificar por 6. Então, se eu pegar 6 dividido por 6 dá 1, eu não vou colocar e vou apenas repetir a raiz de 3 aqui, ó. E 12 dividido por 6, que dá 2. Cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, para a gente descobrir quem é o ângulo desse valor raiz de 3 sobre 2, vamos rapidamente escrever a nossa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha é importante que vocês a memorizem. Eu vou dar um pause aqui para eu fazer aqui. Bom, pessoal, eu fiz essas grades aqui. Então, aqui é 30 graus, 45 e 60. Foi explicado na aula anterior as relações trigonométricas, os valores envolvendo os ângulos de 30, 45 e 60 considerados ângulos notáveis. Eles aparecem com maior frequência nos cálculos de trigonometria. Então aqui, ó, é seno, cosseno e tangente. Uma dica aqui para vocês é vocês fazerem o seguinte aqui, ó. Existem musiquinhas e tal de memorização, vocês podem falar assim, ó, 1, 2, 3. E aqui, ó, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Aí, espera aí, escreve 2 aqui. Ó, vou falar de novo, ó. 1, 2, 3. Aí você escreve 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Aí escreve o 2 aqui no denominador. Só não vai raiz no 1. Então você joga raiz aqui, ó. Joga raiz aqui. Só no numerador, no de cima. E raiz aqui. Até porque se você jogar raiz no 1 aqui, raiz de 1 é 1. Então é só lembrar dessa dica, ok? Ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. E a tangente é você dividir esse por esse aqui, ó. Você multiplica, né? Ó, de fora com de fora, de dentro com de dentro. Você vai achar raiz de 3 sobre 3, certo? 1 raiz de 3. Já tem a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. No de cima, só não vai raiz no 1. Aí a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, lá, 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 ok? Raiz de 3 sobre 2, o cosseno que tem esse valor, raiz de 3 sobre 2, é o cosseno de 30 graus. Então, portanto, bem aqui, ó, deixa eu mudar a cor novamente. Então, aqui, ó, portanto, 30 graus, ok? Então, esse é o ângulo. Então, é a letra B. O número 2. Observe o triângulo retângulo a seguir. Nós temos o triângulo aí. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ele pergunta o seguinte. O valor de x é igual a... Então, o x aqui, ó, ele é um cateto que ele é adjacente a 30 graus. Ele está ao lado de 30 graus. Se ele é adjacente, isso lembra o quê? Cosseno. Então, a gente vai trabalhar com o cosseno aqui, ó. Você poderia também, já que eu tenho a hipotenusa que é 26 e esse outro cateto que é 13, utilizar Pitágoras também e descobrir x. Seria uma outra saída. Então, ele é o cateto que é adjacente a 30 graus. Se é adjacente, lá na nossa dica do só cá à toa, nós iremos utilizar o cosseno. Aparece adjacente e hipotenusa. Então, cosseno de 30 graus é igual a adjacente, que é x. Tá aqui, ó, adjacente, olha o azinho aqui, tá? É x sobre a hipotenusa, que é 26. E o nosso cosseno de 30, inclusive lá no exercício anterior, nós vimos que raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Então,
você vai escrever aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, no lugar do cosseno de 30, que é igual a x sobre 26. Aqui você multiplica cruzado. Então, aqui, ó, 2 vezes x dá 2x. Raiz de 3 vezes 26 vai ficar 26 raiz de 3. Você pega esse 26 e multiplica pelo carinha que está do lado da raiz. Quando não tem nada, que é como se tivesse uma. Então, eu tenho x, que é igual a 26 raiz de 3 sobre 2. O 2 estava multiplicando x, cai dividindo. Então, x igual 26 dividido por 2 dá 13 raiz de 3. Esse é o valor de x. Seria a letra... Seria não, é a letra A. Ok? Marca aí. Valeu, vamos para a próxima. O 3. Observe o triângulo retângulo a seguir. Aí nós temos aí triângulo com um ângulo representado de 30 graus. Aqui é x, aqui é 16, aqui ele não fala nada. Ele pede o valor de x. Então, aqui já não daria para usar Pitágoras. Devemos utilizar uma das razões trigonométricas. Então, a gente tem que identificar quem é que está aqui. O 16 é o cateto que está ao lado de 30 graus, é o cateto adjacente. O x ele se opõe a 90 graus, é a hipotenusa. Não esqueçam disso. Então, adjacente lembra cosseno, né? Relembrando aqui nossa dica, vou escrever aqui novamente. Isso aqui para vocês memorizarem bem essa dica. Então, como eu tenho adjacente e hipotenusa, é o cosseno. Olha aí, ó, adjacente e hipotenusa. Então, é o cosseno de 30 graus, que é igual a adjacente, que é o cateto ao lado do 30, que é 16, dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero descobrir, que é x. Aí, o cosseno de 30, você tem que memorizar aquela tabelinha. Eu vou voltar lá na tela anterior para a gente pegar a tabelinha. Então, o cosseno de 30, consultando ela aqui, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 16 sobre x. Aí entra a regrinha da cruz. Raiz de 3 vezes x fica raiz de 3x. Esse x fica aqui fora da raiz. E 2 vezes 16 que dá 32. Então, x igual a 32 sobre a raiz de 3 cai aqui, ó. Como a gente sabe, né, essa raiz não fica aqui. Então, eu vou repetir aqui, né, para a gente poder resolver aqui, terminar esse cálculo aqui, ó. Então, lá terminou assim, ó, 32 sobre a raiz de 3. Eu vou ter que racionalizar, repetir ela aqui na frente, ó. Então, aqui vai ficar aqui, ó, a raiz de 3 aqui sobre a raiz de 3 aqui, ó. Então, estamos racionalizando. Então, aqui vai ficar x igual 32 vezes raiz de 3, você junta 32 raiz de 3. Você multiplicou com o carinha aqui do lado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Como o 32 não é múltiplo de 3, ele é maior que 3, o resultado fica desse jeito aqui, ó, que seria a letra C aqui, ó. Marca aí no de vocês. Número 4. A figura abaixo mostra uma viga AB de 4 metros de comprimento, presa no ponto A, a uma parede vertical. O C está afastado do I. A viga é mantida na posição horizontal pelo cabo de aço PQ, de forma que P está fixo na parede. Então, esse ponto P aqui está fixo aqui, ó. AP é vertical, então esse segmento que une a AP aqui, essa parte dessa parede aqui é vertical. Logicamente, aí é para você entender que aqui é 90 graus. E Q está no meio da viga. O ponto Q está no meio da viga. Isso é importante, é ponto médio aqui, ó. Então, se o segmento AB é 4 metros, então de A até Q são 2 metros. Sabe-se que o ângulo APQ mede 40 graus. Quando ele fala ângulo APQ, eu entendo que o circunflexo está aqui, ó. É o ângulo no vértice P aqui, ó. Então, o ângulo está bem aqui, ó, com a parede aqui, ó, com esse cabo aí fixo, né? Aí ele vem, dado, seno de 40 é 0,64, cosseno de 40 é 0,77, tangente de 40 é 0,84. Como eu disse a vocês, quando não é um ângulo considerado ângulo notável, eles colocam uma tabelinha para você, ou colocam essas informações, tá? No problema. A distância entre os pontos A e P é de aproximadamente, ele quer saber essa distância aqui, ó, do A aqui, ó, para o P. Eu vou chamar aqui de X. Então, gente, eu vou fazer esse desenho bem aqui, ó, novamente. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto P, onde está conectado na parede o cabo de aço. Aqui é o ponto Q. Como ele está bem no meio da viga AB, eu sei que aqui são 2 metros. E ele quer saber isso aqui, ó. E nós temos o ângulo de 40. Agora eu pergunto. Então, o que devemos fazer? Se eu tenho o x, ele está ao lado do 40 graus. Se o x ele é um dos catetos e que está ao lado do ângulo representado,
ele é o adjacente. E esse 2 aqui, ele se opõe a 40. Se ele se opõe, ele é o cateto oposto. Então, eu tenho oposto e adjacente. Oposto e adjacente, lá naquela nossa dica do SOCATOA, onde aparece o oposto e adjacente é a tangente. Então, eu vou trabalhar com a tangente de 40 graus. A tangente é o oposto pelo adjacente. O que se opõe a 40 graus, os 2 metros aqui, ó, pelo adjacente, que é x. A tangente de 40, eu tenho que olhar aqui no que foi informado. Ele ofereceu aqui as três relações, seno, cosseno e tangente. Eu tenho que saber qual utilizar. Como eu estou utilizando a tangente, eu vou trabalhar com 0,84. Você pode, para ser um pouco mais tranquilo, não trabalhar com decimal, você pode escrever 84 sobre 100, ó, se quiser aqui, ó. Fica até mais tranquilo. Eu vou escrever para vocês verem. Fica assim, ó, 84 sobre 100. 0,84 são 2 algarismos após a vírgula. Eu posso escrever aqui, ó, o 1 seguido de 2 zeros. Se fosse apenas um algarismo, seria o 1 seguido de um zero. 2 sobre x. Multiplica cruzada aqui. Então, eu tenho 84x, que é igual a 2 vezes 100, que dá 200. Então, x igual a 200 sobre 84. X igual, toda e qualquer forma, nós iremos fazer aqui o cálculo, né? Vamos lá, vai ficar... Bom, o 80 cabe 2 vezes aqui no 200. Eu vou jogar o 2 aqui, ó. 2 vezes 4, que dá 8. 2 vezes 8, que dá 16. Subtraindo aqui, ó, eu venho aqui, pego emprestado. Aqui fica 1, aqui fica 10. Eu empresto para cá, então fica 9. Aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 9 menos 6, que dá 3. 1 menos 1, 0. Quero continuar dividindo? Inventa um zero, joga vírgula. 320, se eu fizer 4 vezes 8, 32. Dá 320. O problema é que nós temos esse 4 aqui, ó. Vai ter que ser um número menor. Eu vou ter que jogar o 3 aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Subtraindo aqui, ó. Eu vou pegar 1 aqui. Fica 10. Aqui ficou 1. Eu tirei 1 aqui, né? Então, aqui eu tenho 10 agora. Menos 2, que dá 8. Eu tenho esse 1. Eu pego 1 emprestado aqui. Aqui vai ficar 2. Aqui fica 11. Menos 5, que dá 6. 2 menos 2, 0. Continuar dividindo. Inventa um 0. Como eu estou na parte decimal, você não coloca nada aqui, ó. Tá? Não coloca 0. 680 por 84. Ele fala aqui aproximadamente, vamos ficar atento aqui. Se eu jogar 6 vezes 8, 48, fica longe ainda. Se eu jogar 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 64. Pode ser, né? Vamos tentar o 8 aqui. Vamos ver. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 8, 64. E 3, 67. Subtraindo, ó, 680 para 672, só 8, né? De diferença aqui, ó. Emprestam aqui, 10 menos 2, 8, que ficou 7 menos 7, 0, 6 menos 6, 0. Então, já temos 2 algarismos após a vírgula. Vamos parar por aqui. Então, é aproximadamente 2,38 metros. Seria a alternativa B, tá aqui, ó, marca a letra B. Vamos para o número 5. O 5, observe o triângulo a seguir. Aí nós temos esse triângulo maior de catetos aqui, ó, Y, aqui esse pedaço X e essa outra parte aqui ele não informa. E nós temos aqui 40, que seria a hipotenusa desse triângulo maior. O outro triângulo aqui, ó, seria de catetos Y, X e 60 graus aqui. O valor de X no triângulo é igual a... Pessoal, tem caminhos diferentes aqui. Nós poderíamos pensar no suplemento desse ângulo aqui e tal, e trabalhar de outra forma talvez. Porém, um jeito rápido aqui é você pensar o seguinte: se eu descobrir o Y, já facilita a minha vida para eu tentar achar o X, já que ele quer saber o valor do X. Deixa eu dar uma dica importantíssima para vocês, ó. Todo cateto que se opõe, presta atenção, todo cateto que se opõe a 30 graus, ele é a metade da hipotenusa, ok? Guardou aí? Então nem precisava fazer aqui, ó. Visualiza só o triângulo grandão. Vou fazer o desenho dele aqui, ó. Tá aqui, o triângulo grandão é esse aqui, ó. Então nós temos aqui 30 graus, aqui é 40 e aqui eu tenho o Y. Eu fiz o desenho só do grandão. Se eu quero saber quem é Y, eu já vejo aqui, ó, percebo que ele se opõe a 30. Se ele se opõe a 30, é a metade da hipotenusa. Eu já sei que o Y vale 20, ó. Vou mostrar para vocês. O Y se opõe a 30. É o cateto oposto. 40 é a hipotenusa. Então, se eu fizer oposto e hipotenusa, lá na nossa dica, eu preciso do seno, que trabalha oposto e hipotenusa. Então, seno de 30 é o oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 40. Seno de 30, consultando lá a nossa tabelinha, é 1 sobre 2, tá? Seno de 30 é 1 sobre 2. Deixa eu voltar lá rapidão para vocês verem.
Olha aqui, ó, seno de 30 é 1 sobre 2, ó, tudo bem? Vamos para lá. Então, eu tenho aqui, ó, y sobre 40. Multiplicando em cruz aqui, ó, 2 vezes y vai dar 2y, 40 vezes 1 que dá 40. Então, y é igual a 40 dividido por 2. O 2 cai dividindo. Então, y é igual a 40 dividido por 2, que dá 20. Olha aí, 20 unidades de comprimento. É o que eu falei para vocês, ó. Então, eu já sei que esse carinha aqui, ó, ele vale 20. Toda vez que eu tenho um cateto que se opõe a 30 e eu tenho a hipotenusa, então ele é a metade. Ou mesmo poderia dizer o contrário. Se aqui fosse 20 e não tivesse nada aqui, então, se o cateto que se opõe é 20, a hipotenusa é o dobro, é 40, tá bom? Agora a gente vai focar nesse triângulo menor. Vou fazer o desenho dele aqui para facilitar a visualização por parte de vocês. Então aqui é x, aqui vale 20, que é o y, a gente já sabe disso. E aqui é x, é a única informação que a gente tem. Então, olha só, gente, nós temos os dois catetos, eles formam o ângulo aqui reto, eles se encontram aqui, e eu tenho esse ângulo aqui, 60 graus. Então, eu tenho esse 20 se opõe a 60. Agora, ele é o cateto, o 20, ele se opõe a 60, ele é o cateto oposto. E o x é o carinha do lado de 60, o cateto adjacente, é o cateto adjacente. Então, eu tenho adjacente e oposto, oposto e adjacente. Isso lembra quem? A tangente. Tangente é oposto pelo adjacente. Então, a gente pode fazer esse cálculo bem aqui, ó. Tangente de 60 graus é o cara que se opõe a 60, que no caso é o 20, que é o y que a gente encontrou, dividido pelo cateto que está ao lado, que é o x, é o que a gente quer. E a tangente de 60, vamos conferir lá na nossa tabelinha, a tangente de 60 é raiz de 3, ó. Voltando lá, então, ela vale raiz de 3, que é igual a 20 sobre x. Aqui é como se tivesse 1, multiplica cruzado, vai ficar assim, ó. X vezes raiz de 3 dá raiz de 3x, que é igual 20 vezes 1, que dá 20. Então, x igual a 20 sobre raiz de 3. Quando a raiz está aqui no denominador, nós já aprendemos que temos que racionalizar. Vamos racionalizar aqui, ó. Então, aqui, ó, raiz de 3 aqui, ó. Então, nós temos que x igual 20 vezes raiz de 3 dá 20 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, o x vale 20 raiz de 3 sobre 3, seria a letra E. 6. Observe o quadro a seguir. Ele pede o valor de seno de 5 mais o seno de 8 mais o seno de 10 é igual a... É apenas um exercício para consulta. Nós iremos somar aqui o seno de 5 mais o seno de 8 mais o seno de 10. Então, vamos consultar aqui a tabelinha e fazer as anotações. O seno de 5 graus, consultando aqui, ó, ângulo 5, seno aqui, ó, de 5, o seno de 8 é 0,1391, mais o seno de 10. O seno de 10, 0,1736. Então, basta a gente somar isso aqui, a gente tem um resultado. 6 mais 1 aqui, 7 mais 1, 8. 7, 9, 16 e 3, 19. Sobe 1. 1 e 8, 9, 3, 12, 7, 19. Sobe 1 novamente. 1, 2, 3 aqui, né? Traz a vírgula. 0,3998. Seria a letra D aqui, ó. Valeu, pessoal? Então era isso. Até a próxima.